O Dia Nacional da Saúde Bucal é celebrado no dia 25 de outubro. Instituído pela Lei nº 10.465, a data tem o objetivo de chamar a atenção para a importância de se cuidar da boca. Afinal, ela desempenha importantes funções que repercutem na saúde do organismo como um todo. Além de exercer papel fundamental na fala, na mastigação e na respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter contato direto com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde, inclusive vírus como o Covid-19. Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. Um assunto de extrema relevância que vou conversar agora com a dentista Tatiele Botelho. Mas antes de iniciar nossa conversa, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber notificação. Tatiele, o dia 25 de outubro é focado, em todo o país na conscientização da saúde bucal. Qual que é a importância de se ter uma data como essa? Sim, lembrar mesmo a população a respeito de ter um cuidado com a saúde bucal, da importância do cuidado com essa saúde bucal. Porque a saúde bucal, além da estética, além do bem-estar por estar ali com a saúde bucal em dia, ela também manda na parte geral do nosso corpo. Como assim na parte geral? A periodontite mesmo é uma doença que pode levar a problemas cardiovasculares e diabetes, o que é mais grave do que a gente pensa. Então, eu te pergunto isso porque acaba que a periodicidade das pessoas de ir a um médico, um cardiologista, por exemplo, é muito maior do que ir num dentista, né? As pessoas procuram um dentista quando sentiu aquela dor no dente, aquele incômodo. E esse não é o correto, né? Não é o correto. Na verdade, o dentista deve ser sempre frequentado periodicamente, de 6 em 6 meses, para que seja feita uma avaliação geral, para que seja feita uma limpeza mais complexa, mais profunda na cavidade oral para ficar tudo certo ali. E uma doença bucal pode chegar a óbito? Sim, não é comum. Agora é um momento que assusta sim. todo mundo, principalmente Sim. quem não procura o dentista com frequência, Sim, né? sim, não é comum, mas pode sim. Uma infecção dentária, ela pode se tornar uma infecção muito mais grave, o que pode levar a danos graves ou até a morte mesmo. Além de acarretar outros problemas no corpo humano. Sim, sim. Como eu te falei, as doenças cardiovasculares e diabetes podem sim vir a partir disso. Agora, nesse período de pandemia, com a necessidade e obrigatoriedade de se usar máscara, ficou mais do que nítido que a boca é uma cavidade que está vulnerável a vários riscos no dia a dia, né? Principalmente a bactérias e vírus. Aí eu te pergunto, como driblar isso na rotina? Como manter a boca saudável? A maior parte das doenças da cavidade oral são causadas pela má higiene bucal. Por exemplo, cárie. O mau hálito hoje ele é considerado uma doença bucal. Então também o mau hálito, as periodontites, essas doenças são todas causadas por má higiene oral. Então a prevenção dessa doença mesmo é ir ao dentista com periodicidade, como foi dito, e a higiene oral mesmo, escova associada ao fio dental e, caso o paciente goste, enxaguante bucal sem álcool. E aí eu te pergunto também isso, que é uma dúvida de muitas pessoas. Qual a durabilidade de uma escova de dente? 3 meses. No máximo 3 meses, na verdade. O ideal é que o paciente observe a escova. Quando as cerdas já não estão mais ali tão simétricas, às vezes as cerdas estão um pouco desgastadas, já é hora de trocar mesmo. E como que é? Porque quando a pessoa vai no mercado comprar ou na farmácia, tem ali a escova macia, a escova dura, média, qual é recomendado ou vai pelo gosto do freguês mesmo? Na verdade, é recomendada a escova macia, de cabeça pequena, para a maior parte das pessoas, tá? Geralmente, essa escova, ela tem que ser macia para não machucar a sua gengiva. Se essa escova machuca a sua gengiva, isso pode levar a ter problemas, como as gengivites. E aí, no caso, como identificar uma gengivite? Quando a gengiva está sangrante, muito avermelhada, aí você já pode procurar um cirurgião dentista, porque provavelmente já está no início ali.
E nós já falamos da durabilidade de uma escova, mas quantas vezes a pessoa, em média, deve escovar o dente? Qual que deve ser a frequência e, no caso mesmo, a rotina? Comer algum alimento já precisa fazer escovação? Como que funciona? Sim, na verdade, sim. A higiene oral deve ser feita após todas as refeições. Todas as refeições mesmo. Mas o mínimo que a gente recomenda no dia são 3 vezes, que é o que todo mundo sabe. Mas por que 3 vezes? Porque geralmente as refeições são 3 vezes ao dia. As Café da maiores, manhã, né? sim. Café da manhã, almoço e jantar. Muito importante fazer a escovação antes de dormir, após o jantar. Também com o uso do fio dental. E quando nós falamos sobre alimentação, isso também inclui os líquidos, né? Porque tem muita pessoa que acha que, por exemplo, à noite agora, nesse friozinho, né? Tomou um chazinho ali depois, antes de dormir, tá ótimo, foi líquido, não teve nenhum problema. Isso é errado. Isso é errado. Deve ser feita a higienização após, porque qualquer líquido que tenha açúcar ou que seja leite, que tenha ali o cálcio, qualquer líquido, ele vai deixar um resíduo no seu dente, o que vai aderir ali pode formar uma placa. Não sendo higienizado, pode levar a cárie. Com o tempo, né? Claro que a cárie ela demora um tempo ali, mas é um dos fatores que leva a cárie. E são métodos simples que a gente aprende na infância, mas que tem que estar presente na nossa rotina, né? Para Sim. evitar danos maiores. Sim, exatamente. Por isso que tem que ser feito um cuidado diário ali com a higiene oral e, como eu disse, após todas as refeições, mesmo que sejam líquidas. E vem aí novamente a importância de ter uma data como essa para reforçar aquilo que nos acompanha a vida toda, né? Sim, para conscientizar mesmo e lembrar que isso é necessário. Quais são as doenças mais comuns da boca? Nós já falamos sobre a gengivite e a periodontite, né? Isso. A doença mais comum do meio oral é a cárie. A cárie é a doença mais comum e é a doença que mais acontece. A cárie, ela precisa de vários fatores, como o substrato, que é o que vai estar lá aderido no dente, que deixa o resquício de alimento, e ela precisa da bactéria. A bactéria ela já é presente no nosso meio bucal. Então, isso, com essa junção, com a má higienização, deixando esse substrato lá, vai acontecer a cárie. Então, a cárie é a doença mais comum. E identificar ela. Muitas vezes a pessoa identifica quando o dente já começa a doer, né? Sim. Aí já é um caso de um grau mais avançado. Sim, já é um caso de grau mais avançado da cárie para o dente chegar a doer. Assim, é muito difícil falar para o paciente identificar a cárie, então o ideal mesmo é que o paciente vá frequentemente ao dentista, porque assim vai ter um diagnóstico precoce e não vai levar a ter dor ou precisar de outro tipo de intervenção. E estamos falando sobre a limpeza dos dentes e o cuidado com os dentes, mas a língua também é fundamental, né, dentro de uma boca. Sim, deve ser feita a higiene da língua. Hoje nós temos no mercado um raspador de língua que auxilia. As pessoas geralmente têm muito enjoo ao escovar a língua, mas deve persistir, nem que for começando só pela ponta da língua ali. Com o tempo vai acostumando e você vai conseguir escovar mais profundamente essa língua. A língua é mais fácil de identificar, que ela acaba dando uma crosta, né, Engraçada, na sim. frente. Sim. E também há possibilidades de uma forma não bem tratada de uma língua causar alguma doença, algum outro dano. Olha, mau hálito. Geralmente a língua que não é bem escovada, não é bem tratada, ela pode levar sim ao mau hálito. E aí, falando de tudo isso, vamos para a parte prática. Qual que é a forma correta de fazer escovação? Porque muitas pessoas ficam nessa dúvida. Desde criança a gente aprende. Vai escovando redondinho, vai lateral, como que funciona? Sim. Quais começar, quais dentes começar? Então, explica pra gente. Existem as técnicas de escovação mesmo, que é essa redondinha chama técnica de fones. É uma técnica que você vai fazer na escovação redondinha, lá nos dentes do fundo. Existe a técnica que é aquela técnica da vassourinha, que é de cima para baixo, que você vai fazendo para não retrair a gengiva ali, não machucar a gengiva. E existe a técnica do trenzinho, que a gente usa geralmente para escovar essa parte do dente que a gente morde, que a gente mastiga. Como fazer uma escovação para você ter certeza que isso foi eficaz e seguir uma linha? O ideal é que você comece por um lado, geralmente pela parte superior, comece a escovar lá e siga toda essa
siga um cronograma, vamos dizer assim. Vai seguindo até o dente da frente. Chegou no dente da frente, volta lá pelo do fim e volta até chegar no da frente. Depois disso, pode passar para a parte de baixo. Mas nunca esquecer de escovar onde a gente mastiga o alimento e a língua. E também, se sentir que tem alguma coisinha ali na bochecha, dá uma passadinha da escova lá na bochecha. E depois, fio dental. Isso. O fio dental pode ser usado tanto antes como depois. O mais indicado é que se use o fio dental antes de fazer a escovação. Até mesmo porque se ficar algum resíduo... A escova vai tirar, isso mesmo. Então é isso, Tatiele, muito obrigado por essas dicas, essas informações preciosas, porque muitas pessoas realmente acabam banalizando, por Sim. ser algo rotineiro, né, do dia a dia. Sim. Só uma perguntinha antes, qual tempo em média deve durar uma escovação? Uma escovação eficaz deve durar em torno de 3 a 2 minutos. Isso depende muito da idade da pessoa, da arcada dentária, da quantidade de dentes, mas varia entre 3 e 2 minutos. Se você faz a escovação em um tempo assim muito rápido, começa a se preocupar, né? Que talvez não tá Isso. tão limpinho assim. Isso não está sendo uma escovação eficaz. É isso, Tatiele. Muito obrigado novamente por trazer esse conteúdo, essa informação para nós. E muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, um encontro marcado. Um grande abraço.